Meu, ainda bem que prenderam o Bolsonaro. Cara, eu tô indignado com isso. Eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Então, fica até o final que eu vou te dar dois motivos por que eu tô falando isso. Não importa se você é de esquerda ou de direita, tanto faz. Eu só quero falar pra você sobre motivos por que foi bom a prisão do Bolsonaro. Então, vamos lá. Primeiro pensamento do porquê foi bom a prisão do Bolsonaro. Meu pensamento, tá? Se você concorda ou não, tá tudo bem, pode deixar no comentário se você quiser. Não quero impor a minha opinião a ninguém, eu quero apenas pôr pra fora, só expressar, beleza? Então vamos lá, ó. Excelente porque prenderam o Bolsonaro. Porque é o Bolsonaro. Ele tentou dar um golpe de Estado, ele fez um monte de coisa, ele incitou a população a agir contra o sistema. Então é o Bolsonaro. Então tá tudo bem, colocar uma tornozeleira nele, deixar ele preso dentro de casa, sem poder dar entrevista, sem poder falar com as pessoas, e logo logo o julgamento acaba, ele vai ser condenado, vai preso e fim de papo. Não tem problema se a gente está atropelando um monte de coisa lá no nosso judiciário para prender o Bolsonaro. Não tem problema se a gente está rasgando a Constituição do nosso país, infringindo um monte de regra só para prender o Bolsonaro. Por quê? Porque é o Bolsonaro. Não, se fosse outra pessoa, não. Se fosse comigo, com alguém da minha família, com você que está assistindo, aí não. Aí teria que fazer tudo certinho. Mas porque é o Bolsonaro, foda-se, entendeu? Ainda bem que prenderam ele. Na verdade, ele está preso dentro de casa, né? Está preso dentro de casa. Ainda não está preso na cadeia, mas está preso dentro de casa. Tem horário para controlar, para sair, para chegar. Tá de tornozeleira, não pode se comunicar com o filho, não pode falar com outras pessoas, não pode dar entrevista. E mais, ninguém pode compartilhar algo que ele falou. Não é só ele que não pode dar entrevista. Se ele falar alguma coisa, alguém comentar, olha, o Bolsonaro disse que tal, ele vai preso. Porra. Então assim, ele já tá preso, só não tá na cela. Tá? Então, ainda bem que fizeram isso com o Bolsonaro, porque tá todo mundo esperando essa ação do governo, prender o Bolsonaro. Só que aí você para pensar assim, ó. Se fosse com alguém da minha família sendo preso dentro de casa dessa situação, antes de um devido julgamento, independente de ser culpado ou ser inocente, tá? Não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou aqui concluindo se a pessoa é culpada ou inocente, até para isso que serve o julgamento, para determinar se ela é culpada ou inocente. Né? Então, se a pessoa está em fase de julgamento, nem a própria justiça disse ainda se ela é culpada ou inocente. Então, quem sou eu para dizer? Tá? Então, tanto faz se ele é culpado ou inocente. Mas pensa assim, ó, é alguém da sua família, é um amigo seu, ou é você, acusado de um crime, quer você seja culpado ou não, tanto faz, tá bom? Pode ser que seja culpado, vamos supor que seja culpado, você é culpado do crime, mas ainda está sendo julgado. Aí vai lá, a justiça te coloca na tornozeleira e você não pode dar entrevista, você não pode nem se defender publicamente do que você está sendo acusado. Aí não pode, né? Aí, pelo amor de Deus, imagina se fazem isso com alguma outra pessoa. Alguém do governo, se pega alguém do governo e faz isso. O Jabu que não vai dar, mas com o Bolsonaro pode. Com o Bolsonaro pode. O que as pessoas que pensam assim não entendem? Imagina assim, ó, aquele marido que dá umas porradas na esposa e ele justifica, dizendo, ah, mas ela deu motivo. Ela tava andando de mini saia, tava andando de saia curta. Tinha que levar umas porradas. Ele justifica, com ela pode, porque ela deu motivo. A questão é, não importa o motivo que a pessoa deu, você tem que fazer o que é o certo a ser feito. Mas, não importa se é com o Bolsonaro, pode. Não tem problema. Se fosse com outro, não. Então, assim, imagina o seguinte, vamos inverter o pensamento. Hoje, eu imagino que aquele que é o meu inimigo, para prender ele, pode tudo. Mas eu não entendo e eu não paro para pensar que se pode com ele, então pode com outra pessoa também? Então pode com alguém que não é ele? É aí que mora o perigo. É aí que as pessoas não percebem. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre isso. É um amigo meu que é de esquerda. E aí eu falei pra ele, cara, eu tava lendo vendo umas reportagens na Globo, não tô falando de né,
coisas da internet que o pessoal fala que é fake news. Na Globo, várias reportagens falando que o Alexandre de Moraes está passando do limite, está censurando, está fugindo do processo legal, está dando ordens que são invasivas, que ferem a Constituição. E aí eu falei assim, ó, você não concorda que isso está acontecendo? Aí ele falou para mim assim, ó, eu até concordo que às vezes o Alexandre de Moraes passa do limite, mas é pro bem. Mas é porque é necessário. Cara, pelo amor de Deus, cara, esse pensamento, mas é só porque é com o Bolsonaro que pode. É isso que não entra na minha cabeça. Se fosse com outra pessoa, não poderia, ou poderia. Porque se pode com todo mundo, beleza, então tá bom. Mas aí você tem que entender que isso pode acontecer com você, com sua mãe, com seu filho, com alguém da sua família, com alguém que você ama, com um amigo. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Então esse é o primeiro motivo porque foi bom prender o Bolsonaro, para a gente enxergar que isso está passando do limite. E não tem nada a ver se o Bolsonaro é culpado ou inocente. Não tem nada a ver se você é de direita ou de esquerda. Está passando do limite. Agora vamos para o segundo motivo. Esse é o melhor. Por que foi bom prender o Bolsonaro? Cara, não, isso que eu vou falar agora, eu realmente acredito no que eu vou dizer. Eu sinto o que eu vou dizer. Eu acho que é uma pena, mas realmente é bom. Pensa comigo. Bolsonaro agora não pode falar com ninguém. Ninguém pode nem replicar as palavras dele. Então não importa o que ele diga, não vai ser reproduzido. E aí, pergunto para você, caro gafanhoto esperto, se o Bolsonaro não pode falar com ninguém e ninguém pode replicar nada que ele diz, como é que ele vai influenciar a população a fazer alguma coisa como um novo golpe de Estado, por exemplo? Como é que ele vai influenciar o Trump a taxar o Brasil? Como é que ele vai influenciar os políticos a defenderem ele? Não tem como. Ou seja, acabou o problema do Brasil. Acabou. O Trump tarifou mais de 20 países, não sei quantos lá, 20 e poucos países, incluindo o Brasil. E a culpa é do Bolsonaro. Desculpa, cara, você não precisa ser nem de direita nem de esquerda para entender isso. É só raciocinar. Qual é o governo atual que está fazendo um monte de cagada? O Trump está sancionando o governo, não o Lula por causa do Bolsonaro. E a anistia não é para o Bolsonaro. Ele mesmo deu uma entrevista esses dias, eu assisti, falando que ele não vai se beneficiar da anistia. Se rolar esse negócio da anistia, para o Bolsonaro não muda nada. Mas muda tudo para aquelas velhinhas de mais de 70 anos que estão presas na cadeia. Não vou nem entrar nesse assunto que é muito pano para essa manga. Vamos lá. Voltando na questão do Bolsonaro preso. Olha como isso é maravilhoso para o nosso país. Agora que o Bolsonaro não pode mais falar nada, acabou os outros problemas que a gente tinha. Ele não vai mais ter como incitar o ódio à população, nem propagar fake news. Isso significa que a partir de agora, finalmente, a culpa não vai mais ser do Bolsonaro. Não importa o que aconteça, a culpa vai parar de ser dele. Porque não pode mais nem falar como é que... Já estão culpando o ex-presidente que já não está no poder há anos. Por tudo. Agora, vão culpar um cara que não pode nem se comunicar? É sério? Então, gente, ainda bem que prenderam o Bolsonaro. Agora, a partir de agora, o nosso Brasil com certeza vai andar. Tenho certeza que o Lula vai se movimentar, vai fazer alguma coisa que preste, vai devolver o dinheiro do INSS, não vai mais ter roubalheira, porque a culpa era do Bolsonaro, né? Lembra que o negócio do INSS começou no governo 2019, no governo do Bolsonaro, então a culpa era dele. Mas no governo dele era de 2 bilhões, depois subiu para 90 bilhões. Mas a culpa é do Bolsonaro, ele que começou o negócio lá, entendeu? A culpa sempre vai ser dele. E agora que ele não pode mais falar, ainda bem que prenderam o Bolsonaro. Então esse é meu pensamento, eu queria colocar isso para fora. Se você concorda ou discorda, tá tudo bem, comenta aí. E eu quero deixar um agradecimento e um incentivo, uma palavra de incentivo para pessoas que eu acompanho. A Bárbara do Te Atualizei, o Gustavo Gaia e diversos outros nomes que eu não vou lembrar todos.
porque são pessoas que estão propagando a verdade, falando o que é necessário. Assista, acompanhe, compartilhe, para que mais brasileiros entendam o que está acontecendo de fato. E se você gostou desse vídeo, curte. Eu não sou um cara que fala de política, eu nunca postei um vídeo falando sobre política, eu sempre fui aqueles caras isentão, sabe, isentão, que não dá opinião, que não vota, chega na eleição, justifica o voto ou anula. Eu era assim, eu não me envolvia com política. Mas agora, de verdade, não dá mais para não se envolver, porque vai fazer diferença no nosso futuro. Eu amo o meu país, eu não quero que o meu país se torne... Não vou nem dizer que não pode. Enfim, o que eu estou dizendo é que na minha visão, você pode concordar ou não, mas na minha visão, nós estamos vivendo sob uma situação de extremo controle do nosso judiciário, que é perigoso. É perigoso, porque uma vez que o controle sai da mão do povo, a gente deixa de ser uma democracia. Deixa de ser uma democracia. Democracia é justamente você poder expressar sua opinião do lado contrário ao que você não concorda. Mas hoje não pode mais. Qualquer coisa que esteja a favor do governo de esquerda, tá tudo bem. E contra o governo de esquerda, não pode. Agora, o outro lado é o contrário. O que for a favor do governo de direita é atacado, é fake news. E o que for contra o governo de direita, porra, aí pode tudo. Aí pode até prender o Bolsonaro antes mesmo do julgamento. Então, tá desbalanceado, cara. Entendeu? A gente não tá lutando para combater no sentido de tomar o poder. A gente tá lutando no sentido de equiparar, sabe? Eleição não é isso. Se o Bolsonaro não tivesse como ganhar as eleições, ninguém tava nem aí para ele. Estão fazendo isso para tirar ele do jogo, porque sabe que o Brasil, mais da metade do Brasil, quer mudar a situação do nosso país. Então, se você também quer mudar a situação do nosso país, compartilha, porque se você ajudar só uma pessoa a enxergar o que está acontecendo, se cada um de nós ajudar uma pessoa a enxergar o que está acontecendo, a gente muda de verdade o nosso país, a gente salva o nosso país.